hoje ver essa repercussão, né? Desse dia hoje aqui, esse day after da indicação do Márcio Postman para a presidência do IBGE, né? Em entrevista à CNN, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, fugiu da crise, desencadeada aí após o anúncio do Postman para o comando do IBGE. A Tebet deve conversar, deve conhecer, na verdade, o economista nos próximos dias. A reportagem é de Tainá Farfan. Simone Tebet afirmou ter sido avisada que o presidente Lula teria um nome e gostaria de fazer uma escolha pessoal. A CNN, a ministra, descartou qualquer tipo de desgaste político com Lula. E não ia negar para um presidente que tem experiência, competência, que já governou esse país por 2 mandatos, está no seu 3º. Se o presidente Lula confia em Márcio Postman, nós temos que agora abrir as portas do ministério para que ele possa, junto conosco, fazer um bom trabalho para o Brasil. Tebet disse que espera um trabalho técnico e competente do economista, já que a distribuição do orçamento depende do diagnóstico do IBGE. A expectativa é que eles se reúnam na próxima semana para que Postman assuma o cargo ainda em agosto. Eu não quero saber do passado, eu quero saber do presente. A conversa será técnica e ele será tratado como técnico e será muito bem-vindo para a nossa equipe. Irá e continuará no IBGE enquanto estiver atendendo aos interesses da sociedade brasileira. A escolha de Postman provocou críticas entre economistas e ex-gestores do Instituto e causou apreensão em setores do próprio ministério. A CNN apurou que o economista é criticado entre a equipe de Tebet no Ministério do Planejamento por ser visto como integrante da ala mais radical do PT. Segundo essas pessoas, haveria risco de aparelhamento político no IBGE. Elas alegam também que o IPEA foi conduzido por viés ideológico durante a sua gestão. Em 2020, pouco antes do lançamento do Pix pelo Banco Central, Postman criticou a ferramenta. O economista também defendeu tarifa de imposto de renda de 60% para os mais ricos. O impasse na presidência do IBGE vem desde a formação do governo. A equipe do Ministério do Planejamento queria manter no cargo o economista Eduardo Rios Neto, PhD em demografia. Mas o nome foi vetado por ele ter feito parte do governo de Jair Bolsonaro. Ficou acertado, então, que Simara Zeredo Pereira, funcionário de carreira, iria presidir o Instituto até a realização do censo. A equipe do Planejamento elaborou uma lista de sugestões para Tebet, que não levou para a Casa Civil, até que surgiram as especulações sobre o nome de Postman. Vamos lá para a análise. Raquel, como que o Postman pode interferir na política econômica? O IBGE não é um órgão de formulação da política econômica. Ele é um órgão que produz dados e estatísticas que são utilizados para que os formuladores de política econômica façam esse trabalho. Então, na verdade, assim, a escolha do Márcio Postman, ela tem ali um peso e ela provoca esse burburinho todo pelos riscos e pelo que ela representa em termos de imagem. Riscos, eu acho que assim, é leviano a gente fazer qualquer tipo de acusação ou coisas desse nível, acho que não está dentro dessa seara, mas as pessoas ficam preocupadas porque ali tem dados muito importantes, tem dados sobre a inflação, tem dados sobre distribuição de população, por exemplo, entre os municípios, que são utilizados para você distribuir recursos entre os fundos de participação. E o Postman é um quadro muito ligado ao governo, muito ligado ao PT. É praxe, por exemplo, os prefeitos baterem ali às portas do presidente do IBGE para pedir recontagem de população para conseguir mais acesso ao fundo de participação dos municípios. E o que provoca toda essa confusão também é a imagem que ele carrega de ter feito defesas de várias teorias heterodoxas econômicas mais complicadas sobre produtividade do trabalho, taxa de juros e pelo expurgo que ele fez dentro do IPEA quando ele estava lá. Ele tirou alguns pesquisadores de renome, acabou afastando essas pessoas. Então, eu acho que é uma coisa mais simbólica do que de formulação da política econômica, e depois a gente pode falar também um pouco da forma como ele foi colocado, que é o que incomoda e tira poder da ministra Simone Tebet. É isso que eu vou jogar para a Renata, né? Tem essa questão econômica, claro, mas tem a questão política, o processo político, na verdade, né? A ministra atravessada, na minha percepção, / apuração,
o partido não foi ouvido, ela teve que acabar aceitando alguém que ela sequer conhece. Mas queria te ouvir, Renata, você acha que esse processo foi atabalhoado ou mostrou um DNA hegemônico do petismo? Sua leitura, por gentileza. Caio, no mínimo, foi muito feio e mostrou uma inabilidade política do Planalto, porque, intencionalmente ou não, atropelou a ministra do Planejamento, deixou ela ali numa situação muito difícil. Ela, horas antes da confirmação da indicação de Márcio Postman pelo ministro Rui Pimenta, havia ali uma indicação dela de que essa decisão ainda seria tomada. Ela deu uma entrevista para Miriam Leitão, na qual ela dizia que isso ainda não estava certo. Então, deixou ela numa posição terrível. Para mim, esse é o principal dessa história. A parte dessa chiadeira em torno do nome de Márcio Postman pode ser até justificada, depender, né, da visão econômica de quem está ali analisando essa história, mas eu até falei sobre isso ontem aqui no WW, né? Não é razoável se surpreender com o fato de o PT querer trazer um quadro do PT para dentro do governo do PT. É desarrazoado pensar em não combinar isso com a ministra, uma aliada, alguém que ocupa um papel tão importante no governo, mas pensar que um diretor do Instituto Lula, alguém que já participou de mais de um governo do PT, alguém que já foi escalado para ser coordenador econômico de campanha presidencial do PT, pudesse ser escolhido para um posto no governo do PT é um pouco demais. Então, o que eu acho nessa história? Seria, sim, e que foi até o meu ponto de ontem, seria, sim, muito preocupante, de fato, se você colocasse Márcio Postman numa posição de formulação. Ou até se o Lula tivesse decidido ali, goela abaixo de Fernando Haddad, para colocar ele numa secretaria de política econômica, para colocar ele numa secretaria decisiva, isso seria realmente... seria justificável até que o mercado fizesse ali alguns cálculos ou recálculos. Ele no posto do IBGE não me parece motivo para se pensar que há uma guinada no governo Lula. A gente nunca, em governos anteriores, quando estava falando sobre equipe econômica ou sobre a visão de economia de governos, falava, mas o que pensa o presidente do IBGE sobre isso? E não se fazia esse cálculo porque ele não é formulador. Raquel trouxe esse ponto e, para mim, ele é o essencial nesse momento. Se Postman vai à frente do IBGE abusar do seu cargo para tomar decisões que afrontem o corpo técnico do IBGE, isso é uma história para a gente ver caso isso aconteça. A gente não tem elementos nesse momento para dizer que isso vai acontecer. Daniel, como que a equipe econômica vê essa bandeira sendo fincada ali no IBGE? E claramente há uma divergência ali, né, do pensamento econômico dessa política econômica do Fernando Haddad com o pensamento econômico do Manteiga, com o pensamento econômico do Postman. Eles veem como uma ameaça, veem como algo natural. Como que isso cai no Ministério da Fazenda? Caio, tanto no Ministério da Fazenda como no Planejamento, o nome de Márcio Postman não foi o mais desejado. Houve uma certa surpresa e até se demorou um pouquinho para entender que era uma indicação do próprio Lula, então não havia volta atrás. Agora, conta-se muito com uma certa resistência, por um lado, mas, na verdade, com a estabilidade de um corpo técnico do IBGE, que é muito sólido, é um instituto muito tradicional, reconhecido pelos pares no exterior como uma instituição de geografia, censos, estatística muito qualificada. Então, conta-se muito com essa estrutura técnica do IBGE para fazer frente a qualquer ameaça. Ameaça que também não está colocada por enquanto. É claro que o histórico, talvez ultra heterodoxo de Márcio Postman, desde comentários sobre a ameaça de neocolonialismo com o advento do PIX, até comentários sobre a autonomia do Banco Central, que obviamente não caem bem para o mercado, mas por enquanto não existe nenhum indício. Claro, se houver algum indício de que há manipulação de estatística, de que há alguns recortes indesejados, nós temos que ser os primeiros aqui a gritarmos e apontarmos isso. Agora,
Tem uma série de artigos, palpites na imprensa, até comparando com o INDEC argentino. E você sabe, Caio, eu sou um argentinófilo, já morei lá, peguei o auge ali da interferência no INDEC, no governo Cristina Kirchner. Era uma interferência a tal ponto que acho que era o único país do mundo onde você entrava numa loja do McDonald's e você ia pedir Big Mac e não existia Big Mac. Não existia porque o Big Mac fazia parte da lista do cálculo de inflação e tem aquele famoso índice da revista The Economist que compara, o índice Big Mac compara o custo do sanduíche em um país e em outro. E aí o governo queria simplesmente excluir o Big Mac, que era um referencial dos custos. Então, você ia no balcão e falava assim, me vê esse sanduíche aqui. Diziam, não, você não quer o outro sanduíche? Não, eu quero esse. Não, você não quer o outro sanduíche, não? Então, assim, o sanduíche constava do cardápio, mas você nunca conseguia pedir. Se você pedisse, demorava 40 minutos, porque era uma forma de desestimular o consumo e que ele simplesmente saísse do centro de custos do argentino comum. Se isso acontecer no Brasil, gravíssimo, mas ainda não temos nenhum indício de que acontecerá. Quer falar? Não, exato. Acho que o Dani fez a ponderação correta. Eu só queria fazer uma pequena observação sobre a ministra Simone Tebet. Hoje, ela mesma, na entrevista para o Yuri Pita e os aliados dela, o pessoal do MDB, estava minimizando o evento, né? Dizendo, olha, ela já tinha sido avisada pelo Lula, foi o momento em que o Paulo Pimenta colocou a situação, etc, etc. Mas, assim, se você encadeia os fatos no tempo... E se a gente lembra das conversas que a gente teve antes do anúncio do Pimenta, ela foi atropelada no processo, assim, na minha avaliação. Não, sem dúvida. Porque, assim, ela sai do Palácio do Planalto com a impressão de que ela teria um tempo ainda. Ela já tinha sido avisada pelo Lula há uns 15 dias de que ele queria o cargo, já tinha um embate ali em torno do nome, já se sabia que o Cimar Azeredo só ficava até o fim do censo. Mas ela sai do Palácio do Planalto da conversa com o Lula de que ela teria um tempo para fazer as últimas entregas do censo e de que isso seria anunciado com calma. E aí, diante da repercussão negativa que o nome do Postman provoca no mercado e na imprensa e na opinião pública, o Pimenta faz um anúncio abrupto, sem a Simone ter sido informada oficialmente do nome, a ponto dela ter que ir perguntar a outros ministros do Palácio, ela própria admite isso, se aquilo estava confirmado. Então, assim, de uma deselegância extrema com a ministra. Eu acho que não tem como evitar que ela saia enfraquecida. A nomeação da Tebet, desde aqui do evento na Alameda Santos, durante a campanha no segundo turno, e ali imaginou-se que ela seria muito empoderada nesse governo, quis um ministério, depois jogaram para outro, e acabou assumindo o que sobrou, que foi o Ministério do Planejamento. Né? Então, essa história, eu sempre gosto de costurar muito essa questão da frente ampla, né? O que foi vendido, o que é na prática. Bom, o nosso comentarista de economia, Aode Cunha, relembrou um vídeo de 2019, de um evento no INSPER, em que o Fernando Haddad diz que o economista Marcos Lisboa o enxerga como o Márcio Postman. Vamos ver. Enxergo o Márcio Postman, eu enxergo o Fernando Haddad. Então é um problema, porque o que eu faço, né, para virar o Fernando Haddad aos olhos? Acho que tem que... vamos rodar de novo, porque deu um probleminha no áudio. Deu para ver o comecinho. Eu tiro um diálogo aqui, porque senão a gente... Eu tenho a impressão que às vezes o Marcos me olha e enxerga o Márcio Postman, eu enxergo o Fernando Haddad. Então é um problema, porque o que eu faço, né, para virar o Fernando Haddad aos olhos? Ô, Renata, dá para ter uma leitura? Você acompanha muito o Ministério da Fazenda em Brasília. Eu vejo a nomeação do Postman, tanto pelo aspecto técnico, porque o Lula gosta de ter quem pensa diferente do mainstream ali, e também o Lula tem, neste governo, uma questão de privilegiar quem atravessou o Vale Escuro com ele, na prisão, a Lava Jato, por aí vai. Isso em diversos aspectos, nesse também econômico. Agora, essa fala do Fernando Haddad deixa claro que ele não se vê, ele não
coaduna com o pensamento econômico. Rapidinho, Rê, só vou contextualizar que eu estava teclando aqui com o Aode. Ele publicou esse vídeo agora nas redes sociais, no Twitter, e esse vídeo estava circulando num grupo de WhatsApp de economistas. É um vídeo de 2019, de um evento que teve no INSPER, uma discussão sobre economia brasileira. E o Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad e o Marcos Lisboa, eles são amigos, eles são próximos, né? Embora sejam aí agora já não estão mais diferentes, mas sejam de correntes econômicas diferentes, eles são próximos. E era uma discussão ali sobre a economia brasileira em que o Fernando Haddad faz essa brincadeira, né? O Marcos está ali questionando ele sobre os posicionamentos históricos do PT sobre a economia, e aí ele brinca, ele fala: o que eu faço, Marcos, para você enxergar o Fernando Haddad e não enxergar o Márcio Postman? E aí, Renata? O Fernando Haddad, na verdade, foi contratado, né? Ele deu aulas no INSPER, ele trabalhava junto, além de ser muito amigo do Marcos Lisboa. Bem, alguns pontos. O meu ponto na rodada anterior foi justamente que desse episódio todo, o que me parece saltar aos olhos é o tratamento despendido a Simone Tebet. O fato dela não ter sido... não ter havido um olhar melhor e ter deixado ela nessa situação que, sim, foi bastante vexatória. A forma como o Palácio do Planalto, por meio do ministro Paulo Pimenta, operou essa história. O segundo aspecto, eu acho que também não dá para ser mais realista que o rei ao achar que o PT não vai fazer uso dos seus quadros. E aí, fazendo conexão com o que Caio traz em relação à Frente Ampla. Ser ministra do Planejamento não é algo menor, é algo bastante importante na estrutura desse governo, se você vai pensar que é justamente a pasta que tem que, por exemplo, apresentar o orçamento. Não é algo, não é um Ministério do Esporte até, que, por exemplo, agora está sob cobiça do Centrão, mas aí sim, é algo mais acessório na estrutura ministerial. Então, eu não acho que há uma intenção de simplesmente não contemplar aliados. O que eu acho é que a gente talvez tenha que dar o peso exato ao que está acontecendo. O presidente Lula escolheu Fernando Haddad, que não é Postman, que inclusive se coloca como eu não sou o Postman, para ocupar essa cadeira. Um quadro, notadamente, de visão mais pragmática, e mostrou isso, né, nesses meses no cargo. Ele trouxe Simone Tebet para compor essa equipe econômica. Então, diante disso, a preço de hoje, se a gente vai presenciar nos próximos meses uma desconstrução dessa primeira montagem de governo, e aí sim, né, PT lançando mão de vários quadros que, aos olhos do mercado, trazem essa memória de momentos que não foram tão positivos. Vocês vão falar rapidamente sobre... Perdão. A gente vai falar rapidamente, a gente vai falar sobre Guido Mantega, mas há outros nomes que poderiam entrar nessa classificação. Será que vai trazer Nelson Barbosa? Não sei. A gente poderia citar alguns. Não me parece que é o caso ainda. Ô Daniel, eu fico um pouco com a impressão também, acho legal quando a Renata coloca isso, ontem ela tinha abordado um pouco isso, de que o Postman era presidente do Instituto Lula, coordenador do programa de governo da campanha do Haddad de 2018, do PT de 2018, foi presidente da Fundação Perseu Abramo, que é o braço ali de estudos. Tem suas origens no Diese. Isso, ele, assim, a gente, né, grande parte dos agentes políticos e econômicos se surpreenderem com algo que daria para se surpreender se ele não fosse nomeado, pela ligação que ele tem com o partido e pela ligação que ele tem com o presidente da República. E que grande parte de quem se surpreende é justamente quem gostaria ou que a política econômica ou a política em si mesmo fosse conduzida de outra maneira. Você vê por aí também uma bronca muito grande de quem não integra esse bloco político ou grupo político. Pois é, pega o caso ali da passagem de Márcio Postman pelo IPEA, quando ele foi presidente do IPEA. Teve ingerência? Teve recortes ali enviesados? Houve recortes enviesados. Houve protestos de servidores? Houve protestos de servidores. Agora, se a gente pegar o que foi o IPEA também no ano passado, sob a presidência de Eric, me fugiu o sobrenome do último presidente do IPEA, estou sendo injusto com ele, mas em agosto de 2022, a menos de 2 meses da eleição,
eleição, o IPEA esteve no Palácio do Planalto para divulgar um estudo que não passou por revisão de pares, sustentando que, basicamente, que o Brasil não tinha tantas pessoas passando fome como se dizia que tinha, como órgãos internacionais diziam que havia. Então, não foi o único episódio de influência no IPEA, não. O que me surpreende sobre Simone Tebet é como ela tem enfrentado dificuldades de se projetar neste governo. Ela saiu muito fortalecida das eleições, ela foi uma candidata que fez a diferença no segundo turno, não ganhou o ministério que se cogitava, não conseguiu pegar o Ministério do Planejamento tal como ele era, o Ministério perdeu muita atribuição para gestão e inovação, perdeu algumas atribuições para a Fazenda, não tem conseguido impor uma agenda visível, clara, relevante na esplanada até agora, de modo que há que se perguntar também até que ponto Simone Tebet dura neste governo.